Bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. Bom, pessoal, vamos continuar então com o nosso curso. Ainda lembrando, estamos no módulo 1 e vamos ter a terceira aula hoje, onde vamos falar de sistemas de informação. Sistemas de informação que são o coração das organizações modernas, né? Vamos seguir o nosso sumário. Vamos falar um pouquinho sobre o que é sistema, né? De onde vem esse conceito, o que ele engloba. E vamos tratar dos sistemas de informação, onde trataremos de uma visualização em camadas, que é uma maneira de a gente olhar um sistema de uma forma compartimentada para entender a interação entre essas camadas. Vamos falar um pouco sobre os níveis de sistema de informação, que é a colocação do sistema dentro da organização. A gente vai ver a comparação do nível de sistema de informação com o nível da própria organização, nível gerencial da organização. Falar sobre alguns tipos de sistemas e ver esses detalhes que são os acordos de nível de serviço, os SLAs, que são aqueles que determinam até onde, até quanto vai a responsabilidade de um sistema ou de um prestador de serviço dentro de um sistema de informação. Bom, pessoal, então vamos continuar falando sobre o que é sistema. Sistema é um conceito interessante que foi elaborado da maneira que nós o conhecemos por um biólogo, né? Porque ele está muito ligado aos seres vivos. O que é um sistema? Um conjunto, um sistema ele pressupõe um conjunto de elementos interconectados, quer dizer, os elementos desse conjunto, eles têm que ter um relacionamento entre eles, tá? Harmônico de preferência, e que formam um todo, né? Então são partes de um conjunto que trabalham harmonicamente, tá? Formando um todo. É lógico que esse todo e esse harmonicamente conduzem a um fim comum. Então, quando a gente trata de organismos, o fim comum dos subsistemas é manter o ser vivo e funcionando, né? Então, nosso corpo é formado por sistemas digestório, respiratório e assim circulatório, tudo harmonicamente para botar esse organismo para funcionar. Trazendo esse conceito então de sistema para o mundo da administração, para o mundo da gestão, o que nós podemos dizer? Que um sistema, né, ele pode ser um sistema aberto ou um sistema fechado, quer dizer, se relacionar-se ou não com o ambiente externo. Nós sabemos que os sistemas das organizações são sistemas abertos e que recebe, né, dentro de uma entrada que podem ser dados, informações, energia, recursos, e o sistema trabalha a partir de outros subsistemas e componentes e ele vai gerar um produto, uma saída, que também podem ser informações, energia, né? Um sistema, então, ele tem objetivos, né? O objetivo do sistema são as suas saídas. Ele é composto por partes, né? As partes harmônicas que ele trabalha. Não tem muito sentido eu falar um sistema com uma única parte, com um único subsistema. Ele tem fluxos, eu tenho que ter fluxos, são caminhos para que o que entra, após ser transformado, ele sai. Eu tenho quais são os caminhos que esses insumos, que essas entradas percorrem dentro do meu sistema para gerar essa saída. E principalmente eu tenho regras, eu preciso de regras que me digam como esses fluxos funcionarão, quais as entradas que o sistema acomodará, quais as saídas que ele produzirá. Então isso tudo engloba um sistema. Recordando, objetivos, as partes, seus fluxos e principalmente as suas regras. Vamos trazer isso agora para o nosso sistema de informação. O desenho é semelhante, eu tenho entradas, basicamente num sistema de informação as entradas são dados ou outras informações, né? Eu tenho dentro do sistema partes que armazenam, partes que processam, partes que recuperam, partes que armazenam o recuperado, partes que trabalham o que está armazenado, e o produto, né, a saída são novas informações, tá? Preciso que essas informações de saída realimentem lá na entrada para que ela produza novas informações. E qual seria então uma definição de sistema de informação? Um sistema automatizado ou manual. É importante que a gente
Não deixe de perceber que eu posso ter sistemas manuais, tenho sistemas manuais ainda funcionando em várias partes, aí, em várias organizações. É claro que uma tendência grande à automatização desses sistemas, né? E ele abrange pessoas, tá? Então não esqueçamos, hein? As pessoas que compõem o sistema de informação fazem parte do sistema, são parte desse sistema. Nós temos máquinas, e aí com o termo máquina queremos dizer computadores, impressoras, monitores, equipamentos de rede de computadores e toda essa parafernália computacional e tecnológica que automatizam o sistema ou que dão suporte ao trabalho manual dentro do sistema. Tá? Organizados, logicamente, harmonicamente, para coletar. O que é coletar? É receber, né? Buscar, se for o caso. Processar, e processar nós queremos dizer em tratar essa informação coletada, esses dados, tratar recusando aquilo que não interessa, beneficiando aquilo que interessa, transmitir, porque o sistema somente se ele interagir com outros sistemas, com outras partes, é que ele está funcionando, e disseminar dados ou informações, né? É a visão do sistema de informação dentro desse conceito de sistema que nós acabamos de ver aqui. Tá? O importante é que ele é um processo praticamente contínuo, né? Ele se realimenta, além de ele receber informações de fora do próprio sistema, ele também produz informações dentro do sistema. E é isso que dá às organizações esse suporte desse fluxo de informações que chegam, informações que são transmitidas, informações que são tratadas, dados, grande quantidade de dados que são manipulados nesses processos e que transforma hoje nossas organizações em grandes processadores de dados e grandes processadores de informação. E vamos olhar então o sistema de uma forma, olhando de fora, como é que ele se comporta, né? Como é que ele se estrutura. E aí se convencionou nesse modelo em camadas, onde cada camada tem uma função bem específica, bem clara, que é o que nós vamos ver agora. A camada mais externa, que nós chamamos de camada de apresentação, ela faz a ligação, ela faz a interface entre o usuário daquele sistema de informação e o propriamente dito, entre o próprio sistema de informação. Qual é a principal atribuição, então, dessa camada? É ser bilíngue, vamos dizer assim. Ela tem que falar a linguagem do usuário, ela tem que ser capaz de entender aquilo que o usuário está demandando e tem que ser capaz de transmitir de forma a ser entendido por esse usuário aquilo que ele foi buscar, tá certo? E da mesma forma, essa camada ela tem que ser capaz de falar a linguagem interna do sistema, tá certo? Então a camada de apresentação é o grande interlocutor entre o usuário e o sistema. Lembrando que esse usuário pode ser um ser humano, pode ser inclusive um outro sistema, de forma que ele fale o idioma, a língua desse usuário. Nós podemos ter como grande exemplo dessa camada de apresentação aquela tela que nós encontramos lá nos postos de atendimento automático dos bancos, por exemplo, onde aparece uma tela que falando em português, né, ou às vezes até com sonoras ou em outros modelos, que vai captar o que eu quero, o que você, usuário, quer. Então a camada de apresentação ela tem que fazer a interface entre o usuário e o sistema propriamente dito. Ela tem que falar a linguagem do usuário e falar a linguagem do sistema. A camada de apresentação ela funciona de uma maneira interessante que permite que o mesmo sistema, o mesmo aplicativo, um mesmo conjunto de aplicativos funcione em diversos ambientes, inclusive com idiomas diferentes. Eu não preciso mudar a minha aplicação para utilizá-la em outro país. Basta mudar, adaptar a parte da camada de apresentação que faz contato com o usuário. Como a gente já viu, esse usuário pode ser um outro sistema. E aí a camada de apresentação terá que ser capaz de se comunicar com esse outro sistema. A próxima camada que nós iremos ver é a camada de aplicação, é onde está a lógica do sistema, onde estão as regras desse sistema, a regra de negócio desse sistema. Ainda utilizando o exemplo do bancário, né?
o usuário utilizando a interface, ele pede um saldo, por exemplo. Então ele vai dizer para aquela camada de apresentação, ó, antes de qualquer coisa, veja se esse usuário é realmente quem ele está dizendo. Cobre a senha, cobre as letrinhas, o número, faça a identificação biométrica. Isso são responsabilidades da camada de apresentação. Identificado, tá. O que esse usuário está solicitando? Ah, está solicitando o saldo. Então como é que eu faço o saldo? Eu tenho que localizar dentro aqui do banco de dados do meu banco aonde está esse cliente, qual é a conta dele, verificar a data de hoje, a data que eu tenho saldo, somar tudo que tiver entrado, subtrair tudo que tiver saído, preparar isso naquele formato padrão lá de apresentação impressa, alguma coisa assim, e devolver esse número para ele. Essa é a responsabilidade, então, da camada de aplicação. Só que como nós sabemos, o sistema bancário, né, que é o exemplo que nós estamos usando, ele está tudo, essas informações, esses dados, estão todos guardados em bancos de dados. Então eu tenho uma terceira camada que vai implementar a lógica da busca, recuperação, inserção e alteração de dados. Porque esse repositório, esse local onde estão guardados os dados do banco, são a grande riqueza desse banco. Então eu tenho que garantir que tudo aquilo que for buscado, que for escrito, que for apagado, que for alterado, ele siga aí uma série de procedimentos de segurança para garantir que esse banco não vá sofrer nenhum dano nessa sua utilização. Eu tenho que ter regras, por exemplo, de o que eu somo primeiro, o que eu subtraio, de forma a não gerar saldos positivos ou negativos irreais, incorretos, apagar dados importantes que serão necessários no futuro para fazer algum tipo de auditoria, algum procedimento, e garantir aquilo que a gente chama de a consistência do banco, quer dizer, ele continua com as suas funções, com os seus dados, todas preservadas, que é essa terceira camada, que é a camada de acesso aos dados. A lógica vai solicitar aqueles determinados dados, ele vai lá, ele lê, ele escreve, ele atualiza e ele manda essa informação para a camada de aplicação, que fornecerá a apresentação, que fornecerá ao usuário, ao solicitante. Importante disso tudo é a comunicação, né? Nós já estamos falando desse sistema em 3 camadas, mas vocês imaginem, por exemplo, você está num caixa automático dentro de um supermercado ou dentro de um restaurante, onde você solicita essa informação, um saque, por exemplo. O banco de dados do seu banco pode estar em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Manaus ou num outro lugar assim, tá? Numa aplicação que está rodando na sua cidade ou em outra cidade. Tá? Então nós estamos falando nessas camadas, mas eles não estão necessariamente no mesmo ambiente físico. As comunicações do mundo moderno aí permitem que eu verifique meu saldo, por exemplo, saque dinheiro num banco lá em Hong Kong, Beijing ou qualquer outro lugar no mundo aí, né? Um dia, quem sabe, até em Marte. Tá? Então, o importante é que isso aqui é uma visão esquemática, um desenho representativo, mas que nos permite entender essa dinâmica aí de um sistema. Ele recebe uma demanda, essa demanda é tratada dentro da camada da aplicação, os dados são solicitados por essa camada de acesso e a informação ela flui novamente para o usuário. Um outro conceito que vai nascendo e que vai tomando corpo e que a cada dia está mais próximo de nós é esse conceito da computação na nuvem, né? Cloud computing, não é nas nuvens não, né? Computação na nuvem. E o que é isso? Assim como nós falamos que o sistema, as suas camadas, elas não necessitam estar no mesmo lugar, né? Nós criamos agora, a tecnologia criou esse conceito, que esse qualquer lugar pode ser realmente qualquer lugar, né? Pode ser até num navio aí em águas internacionais, tá? E o que nós temos então da computação na nuvem? Nós temos dados na nuvem. Eu botei aqui como exemplo o Dropbox, né? Que a gente tem agora no celular, tem no computador, tem acesso ao Dropbox, gratuito lá, uma pastazinha que armazena uma quantidade grande de dados. A gente no nosso computador salva no Dropbox e eu pergunto quem é que sabe fisicamente aonde estão guardados aqueles arquivos que nós colocamos no Dropbox. Ninguém sabe. Talvez os caras do Dropbox saibam, mas nós não sabemos.
e não estamos nos preocupando tanto com isso mais, né? O que a gente quer é que na hora que eu acesse ali o aplicativo, eu consiga recuperar aquele arquivo, aqueles dados que eu salvei. Outro grande armazenador é o nosso Google Drive aí, também acho que as pessoas conhecem, o próprio Gmail. Cada Gmail nos dá uma quantidade gigantesca aí de dados para serem armazenados e ninguém sabe exatamente onde estão localizados esses computadores, esses discos rígidos ou sei lá, que o Google Drive, que o Gmail, que o Dropbox estão guardando os nossos dados, né? Eles podem estar, inclusive, em diversos locais do mundo, né? Podem estar guardados em diversos locais do mundo. Nós temos também serviços na nuvem, né? E um modelo bem característico que a gente usa aí, qualquer cadastro que se faz aí em uma empresa, num banco, alguma coisa, que eles pedem lá o seu CEP, né? E vem ali o endereço, né, bem próximo ali, já é preenchido automaticamente. Isso é um serviço. Você preenche a aplicação, vai em algum lugar, provavelmente num servidor dos Correios, ele dá lá, ele fornece aquele CEP que você forneceu e os Correios também nos fornecem de volta aqueles endereços. E uma série de consultas de CPF, essas coisas que a gente, muito comum hoje em dia quando nós fazemos cadastros aí em sites. E nós temos uma coisa que está crescendo bastante também, que são as aplicações na nuvem. Um exemplo bem característico também é esse Office 365, né? Quando agora a gente não compra mais o programa, não compra mais o Office, não compra mais o Excel. Você compra uma licença e durante um ano, aonde você estiver, você se conecta e consegue utilizar o sistema que não está mais necessariamente instalado no seu computador. Ele está na nuvem, né? E você tem acesso e usa lá as funcionalidades, imprime, faz alguma coisa e ele está guardado lá. E você não é mais o dono da aplicação, você tem uma assinatura, como TV a cabo. Eu tenho um ano, pago lá um recurso e eu vou ter um ano para usar o Office 365 e outros tantos programas aí que já estão aderindo, e isso é uma tendência que a gente, num determinado momento, não vá mais comprar aplicações aqui, como a gente tem feito até hoje, comprando CD, instalando no seu computador. Nós vamos ter computadores em que basicamente estarão conectados na internet, terão acesso a essa nuvem de serviços, a essa nuvem de aplicações e a essa nuvem aí de dados que estarão armazenados aí e que nos darão uma mobilidade praticamente total, né? A gente vai estar aonde você estiver, ali vai estar o seu computador, ali vão estar os seus dados, ali vão estar os seus arquivos. Tá? Bom, então a gente vai terminando por aqui, vamos dar uma pausa, né? Porque vimos já bastante informações. Nessa visão em camada, essa visão um pouco mais esquemática do que é um sistema de informação. Nas nossas próximas aulas a gente vai aprofundar esse estudo para ver como isso se aplica dentro de um contexto de uma organização. Até lá!